Olá, seja bem-vindo. Nós vamos começar agora a gravação de alguns vídeos de mecânica dos fluidos de resolução de exercícios. E esse daqui é o problema número 2.1 do livro de Introdução à Mecânica dos Fluidos, do Fox, da 8ª edição. Vejamos. Para os campos de velocidade dados abaixo, determine se o campo de escoamento é uni, bi ou tridimensional e por quê. E o item B, se o escoamento é em regime permanente ou transiente, por quê? Ele fala que as unidades A e B são constantes. Vejamos. No item A, eu tenho que o escoamento ele depende tanto de x como depende de y. Então, isso aqui é característica de um escoamento bidimensional, portanto, 2D. Observe também que ele depende do tempo. Então, ele é um escoamento transiente. Toda vez que você tiver um escoamento que depende do tempo, ele é transiente. Vamos para o de baixo. Ele depende apenas de x, ó, aqui depende de x, e não depende do tempo. Então, ele é um escoamento 1D e em regime permanente. Permanente porque não está dependendo do tempo. O próximo, o de baixo, ele depende de x e só, não depende de mais ninguém, e também, então ele é um escoamento unidimensional, aqui eu tenho um D, e observe, como ele depende do tempo, tá aqui, ele é um escoamento transiente. Transiente. O de baixo nós temos que ele depende de x e também depende de y. Logo, é um escoamento 2D. 2D. E vejamos, ele tem dependência do tempo? Tem, está aqui. Depende do tempo também. Portanto, além de ser 2D, ele é um escoamento transiente. Vamos agora para essa coluna aqui, começando do problema número 2. Ele é um escoamento que depende tanto de x como de y, né? Aqui depende de x e aqui depende de y. Não depende do tempo, portanto ele é simplesmente 2D e em regime permanente. O de baixo ele depende de x, aqui também é x, então é um escoamento 1D. Não apareceu o tempo, então ele é permanente. 1D permanente. O número 6 ele depende de x, aqui também é x e aqui é y. Então só depende de x e y, ele é 2D. Como não apareceu o tempo, ele também é permanente. E o último, o número 8, ele depende de x, deixa eu voltar aqui, ele depende de x, depende de y e depende de z, logo ele é um escoamento 3D, pode dizer azul, 3D, e como não apareceu o tempo, ele também é em regime permanente. Bom, então é isso, de forma bem resumida, se aparece x, y e z, então você vai ter um escoamento tridimensional. Se aparece, por exemplo, só duas variáveis, x e y, x e z, então é um escoamento 2D. E por aí vai. Se aparece o t na equação, é transiente, se não aparece, é permanente. Então é isso, espero que eu tenha ajudado e até a próxima.